ele começa a sentir um desejo por aquilo que é pecado, até que o homem começa a ter desejo por aquilo que é pecado, e aí ele, em muitos casos, não resiste e cede àquela tentação. Em muitos casos, não resiste e cede àquela tentação, e faz aquilo que Deus disse que não era para fazer, e faz aquilo que sabe que é errado se fizer, e faz aquilo que infelizmente sabe que é um erro e um pecado aos olhos de Deus. Foi desse jeito que aconteceu com Eva, com Adão, com o homem a princípio. Eles desfrutavam de mordomia, eles tinham privilégios, eles tinham a presença de Deus, andava no jardim com eles o Senhor, eles tinham ali uma amizade com o Senhor, eles eram privilegiados. Deus delegou tudo em suas mãos para que eles dominassem sobre tudo. Mas infelizmente, por causa da tentação que Satanás, ele trouxe a Eva, a Adão, ao homem, então eles tão somente viraram as costas para Deus e cederam àquela tentação, como diz aqui na palavra, irmãos, no versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Pecaram, fizeram o que Deus disse que não era para fazer. Entenda a ingratidão do homem. Deus fez tudo e entregou na mão do homem. Entenda a ingratidão do homem. Deus fez tudo e disse para que o homem dominasse sobre tudo, privilégio. Mas entenda a ingratidão do homem. Deus disse que faria eles e fez a sua imagem e semelhança, o homem e a mulher. Mas diante de tudo isso, de todo esse privilégio, eles viraram as costas para Deus por causa de uma tentação. Diante de todo esse privilégio, eles tão somente viraram as costas para o Senhor, preferindo aquele prazer momentâneo, preferindo pecar contra Deus, comendo daquele fruto, ou tocando do jeito que Deus disse que não era para fazer. Escuta, irmãos, a Bíblia nos ensina que eles imediatamente pagaram alto preço, porque eles que tinham a presença de Deus deixaram de ter, eles que dominavam deixaram de dominar, eles que desfrutavam de tudo, de um jardim muito próspero, deixaram de desfrutar de tudo isso, tudo por consequência do pecado, tudo por consequência do erro. E é isso que hoje acontece. Quantas e quantas pessoas hoje não têm perdido a presença de Deus? Quantas e quantas pessoas hoje não têm perdido até bens materiais que Deus lhe deu? Quantas e quantas pessoas hoje não têm perdido tantos privilégios? Por quê? Tão somente porque não conseguem resistir um pecado, aliás, uma tentação, e acabam pecando contra o Senhor, ou virando as costas para o Senhor. Eu sei que aqui nesse momento tem pessoas que se encontram hoje afastadas dos caminhos do Senhor, mas um dia teve todo esse privilégio de andar com a presença de Deus na sua vida, de dominar, de estar por cima, por cabeça, porque isso é desde o princípio que Deus entregou nas mãos do homem essa autoridade, esse poder para dominar. Deus entregou tudo isso nas mãos do homem desde o princípio, mas muitos que acabaram pecando, não resistindo à tentação, estão hoje, infelizmente, fora dos projetos de Deus, perderam todo esse privilégio que Deus lhe confiou. Só, irmãos, que tem algo aqui que me chama a atenção. Sabe o que é? A infinita misericórdia do Senhor. Há quem diga que a misericórdia de Deus veio através de Jesus Cristo. Porém a Bíblia nos ensina que já no Antigo Testamento, mesmo na época da lei, a misericórdia do Senhor já existia, já era presente, irmãos. O homem virou as costas para Deus, o homem demonstrou uma ingratidão para com Deus, o homem cedeu à tentação, dando ouvidos a Satanás. Só que Deus, logo em seguida,
chegou para o homem, lhe mostrando uma oportunidade para ele se reconciliar, para ele se redimir do seu erro. Todavia o homem não quis, já estava com o coração endurecido. Pastor, onde que o Senhor vê isso na Bíblia? Vou te mostrar, aqui ainda no capítulo 3, depois que o homem já estava caído, até se escondendo da presença de Deus com vergonha, depois que o homem tinha feito toda aquela malignidade, virado as costas para o Senhor, Deus chegou passeando no jardim como de costume, e não vendo o homem, porque antes o homem corria para onde Deus estava, conversava com Deus, passeava com Deus, e Deus não vendo o homem começou a perguntar: cadê Adão, cadê Eva, cadê o homem que eu fiz, a minha imagem, a minha semelhança? No entanto, Deus já sabia o que tinha acontecido, porque Ele é onisciente. Todavia, eles chegaram: Senhor, é o seguinte, nós estamos escondidos aqui porque nós estamos nus, e quem te fez saber que estavas nu? Disse Deus. E aí eles revelaram o pecado, e aí eles revelaram a queda. Deus perguntou: vem cá, vocês fizeram o que não era para fazer? E eles disseram: sim, Senhor. Só que quando Deus perguntou isso, Deus estava dando uma nova oportunidade para o homem. Deus queria que tão somente o homem, eles chegassem, tanto ele como a mulher, chegassem para Deus em uma forma de humilhação, como quem quer um perdão, e admitisse seu erro, dizendo: Senhor, realmente nós pecamos, Eva pecou, eu pequei, nós pecamos comendo do fruto que não era para comer, tocando na árvore que não era para tocar, nós transgredimos o teu mandamento, nós pecamos contra ti, Senhor. Deus esperava ouvir isso do homem, Deus esperava ouvir isso do homem, porque se o homem agisse dessa forma, se o homem confessasse o seu erro e lhe pedisse o perdão, certamente Deus iria perdoá-lo, Deus iria perdoar. Mas só que o homem não fez. Quando Deus disse para a mulher: mulher, por que tu está nua? Ou quem te fez saber que está nua? Por acaso tu fez o que não era para fazer? Tu comeu do fruto que não era para comer? E a mulher, sabe o que ela falou, irmão? Sabe o que ela falou? Aquela serpente, ela me fez pecar. Você está entendendo, irmão? Ela não admitiu o erro. Deus chegou para o homem de igual modo: vem cá, por que tu está assim? Quem te fez pecar? Aliás, quem te fez saber que estava nu? Quem te fez cair desta forma? O que aconteceu? Tu fez o que não era para fazer. Em seguida o homem disse o que, irmãos? Olha assim: a mulher que tu fizeste para mim, ela me fez pecar. Ela me fez pecar. Ele não fez ou não agiu da forma que Deus esperava, porque Deus estava só esperando que ele reconhecesse o pecado, o erro, e ele não atribuísse aquela culpa a ninguém. Antes ele confessasse que o erro era dele próprio, para Deus lhe perdoar. Mas foi um transmitindo o pecado para o outro, foi um transmitindo o pecado para o outro. Meu irmão, ali estava a oportunidade, só que eles abriram mão desta oportunidade, porque não confessaram o próprio erro, porque não se humilharam pedindo perdão do Senhor. Se tivessem confessado o próprio erro, se tivessem ali pedindo perdão de Deus, se tivessem aberto a boca para declarar: Deus, a culpa é nossa, ninguém aqui foi responsável a não ser nós mesmos, porque sabíamos perfeitamente que não éramos para fazer isso, então a culpa, Senhor, é nossa, Deus teria perdoado. Todavia o homem não fez assim, e a punição, como disse a princípio, veio imediatamente. Nós logo observamos aqui, irmãos, e eu quero que você acompanhe ainda no capítulo 3 e no versículo 23 da seguinte forma: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava
ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Deus expulsou. Antes estavam no paraíso, Deus expulsou. Antes tinham que dominar, estavam por cabeça, Deus tirou esse privilégio. Antes eles não teriam nenhum constrangimento no comer do pão, eles não tinham nenhuma escassez, eles não tinham nada disso, porque eram privilegiados. Mas tudo isso foi tirado deles. Por quê? Porque não confessaram o próprio erro, não admitiram que o erro foi deles, não admitiram que a culpa era tão somente deles, quiseram antes atribuir aquele erro para outros. Assim, irmãos, eu vejo a misericórdia de Deus se manifestando. Deus dá uma oportunidade para o homem, sempre Deus, desde o Antigo Testamento. Se nós olharmos a Bíblia no Novo Testamento, veremos também grandes oportunidades, Deus dando para o homem, como por exemplo, aquele jovem chamado filho pródigo, que saiu da casa de seu pai, lugar que tinha tudo nas mãos, era privilegiado, e estando ele em um lugar ermo, em um lugar muito difícil, lá na pocilga, juntamente com os porcos, ele se arrependeu, se quebrantou, confessou que a culpa era dele próprio. Ele tão somente diante daquela situação achou graça aos olhos de Deus, e ele voltou à casa de seu pai arrependido, e ele foi restituído por tudo aquilo que havia perdido. Deus sempre dá uma segunda chance para o homem. Deus deu essa segunda chance para Adão, Deus deu essa segunda chance para Eva, mas eles não quiseram aceitar essa segunda chance, eles não se abraçaram com essa segunda chance. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que se o homem, ele se arrepender de seus erros, que se o homem, ele confessar que o erro é seu próprio, e ele tão somente se humilhar, e orar, e buscar a face do Senhor, Deus o ouvirá dos céus, Deus perdoará os seus pecados, e Deus sarará a sua terra. Isso é uma nova oportunidade. O que Deus quer é que o homem tão somente reconheça seu erro, sua falha, seu pecado, e não venha atribuir o seu erro para ninguém. Antes venha confessar: eu sou culpado pelo meu erro, eu sou culpado pelo meu pecado. E aí ele encontra graças aos olhos de Deus, e ele é restituído da presença de Deus, e se for o caso, também da coroa da vida. Aqui na palavra do Senhor, acompanhe na tua Bíblia, segundo o livro das Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor. Esteja atento a esta palavra. Diz aqui, irmãos, no capítulo 7 e no versículo 14, é uma palavra que guardo no coração, é uma palavra que me chama a atenção. Diz assim: e se o meu povo, Deus falando, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, ou seja, dos seus erros, dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Isso é tempo da lei, isso é Antigo Testamento, porque naquela época a misericórdia do Senhor já existia, ela já era. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter de seus erros e seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Era isso que Deus queria fazer com Adão lá no princípio, com Eva lá no princípio, com o homem lá no princípio. Deus queria que o homem fizesse isso, ó. Deus queria que o homem se humilhasse diante dele, confessando que a culpa era deles mesmo. Deus queria que o homem viesse orar, pedindo perdão, se humilhar e buscar a sua face.
e se converter de seus erros, de seu mau caminho, de sua atitude pecaminosa, porque se isso eles tivessem feito, se desta forma eles tivessem agido, certamente essa palavra se cumpriria na vida deles. Deus iria perdoá-los, Deus iria sarar a terra naquela época, Deus iria restituir na vida deles. Porém o homem não quis, antes ficou dizendo: a culpa é dele, a culpa é dela, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Eu digo para você que hoje se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Você errou, você pecou, mas eu te digo, o Senhor não vai te condenar. O Senhor antes, Ele te traz aqui para ouvir esta palavra e te diz nesta noite: eu coloco diante dos teus olhos a segunda chance para você. O Senhor coloca diante de ti a segunda chance. A Bíblia nos ensina que havia uma mulher que foi pega em adultério. Trouxeram aquela mulher para Jesus Cristo condenar, porque Jesus pregava e prega contra o pecado. Aí, aqueles fariseus, líderes religiosos, que mais procuravam uma ocasião para acusar Jesus Cristo, se surpreenderam, porque a resposta de Jesus diante deles foi essa: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém teve como atirar uma pedra nela, porque todos somos pecadores. Aquela mulher não foi condenada, embora que a lei determinasse isso, que ela fosse apedrejada devido ao pecado que havia cometido. Jesus lhe absolveu, sabendo que ela estava no erro, sabendo que ela estava no pecado, sabendo que ela estava na prostituição. Irmãos, Deus tem a segunda chance para o homem. Em seguida, aquela mulher triste, cabisbaixa, levantou os olhos, olhou para Jesus, e sem ter palavras, Jesus tomou atitude e disse para ela: ninguém te condenou? Cadê os teus acusadores? Ela disse: eu não sei, ninguém me condenou. Jesus disse assim: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Deus estava dando a oportunidade nova para ela, Deus estava dando a nova chance para ela viver na presença dEle, para ela viver desfrutando do melhor, para ela estar por cima, para ela ser cabeça. Irmãos, Deus sempre Ele tem uma nova oportunidade e uma segunda chance para o homem, para o pecador. Um dia Deus me deu essa segunda chance também, um dia Deus te deu, e hoje Deus está dando para alguns aqui. Então somente Ele quer que você faça assim, ó, se abrace com essa segunda chance. Deus quer que você faça isso, que você se abrace com essa segunda chance, que você não seja como Adão, como Eva, que você não faça como Adão, como Eva. Eles precisavam, irmãos, deixa para tocar depois. Eles precisavam, mas não tiveram humildade para reconhecer o próprio pecado, o próprio erro. Eles precisavam ser restituídos, eles precisavam voltar a desfrutar da presença de Deus, eles precisavam voltar a dominar sobre tudo, mas não quiseram. Desperdiçaram a oportunidade. Consequência disso é o preço que até hoje a humanidade vem pagando. Mas escuta, Deus dá a segunda chance. Deus mostrou isso mais uma vez quando enviou a Jesus Cristo. Deus mostrou isso mais uma vez quando enviou a Jesus Cristo. Porque pela lei ninguém seria salvo. Pela lei todos seriam condenados, porque ninguém tinha capacidade ou tem a capacidade de seguir toda a lei. E Deus, vendo isso e sabendo que a humanidade estava perecendo, Ele enviou a Jesus Cristo. Mais uma manifestação da misericórdia de Deus, mais uma chance que Deus dava para o homem, para a humanidade. Só que logo que Jesus Cristo Ele veio a esta terra em carne, no Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia nos ensina que Jesus veio para o que era seu e os seus não aceitaram. O homem tem uma facilidade de rejeitar
A segunda chance que Deus lhe dá. O homem tem uma facilidade de rejeitar a misericórdia de Deus. O homem tem facilidade para dizer não a essa segunda chance, a essa nova oportunidade que Deus sempre procura lhe dar. Deus, Ele ama sim a você, a mim. Ele ama o pecador, e por isso Ele tem de diversas formas e em inúmeras maneiras, inúmeras vezes, te proporcionado essa segunda chance, nos proporcionado essa segunda chance. Eu digo para você que Jesus Cristo, Ele veio, Ele sofreu, Ele padeceu. Jesus Cristo, Ele desceu à sepultura, embora tenha sido apenas por 3 dias, porque ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus estava ressuscitando, nós estávamos tendo direito à vida eterna. Quando Jesus estava ressuscitando dentre os mortos, nós estávamos sendo livres da condenação da lei. Jesus estava ressuscitando, e juntamente com aquela ressurreição de Cristo, nós estávamos recebendo a graça, estávamos entrando na era da graça, favor imerecido de Deus. Aleluia. Você está aqui hoje, sabe por quê? Não é porque alguém te convidou e você veio, não é porque alguém te deu uma carona e você veio, não é porque alguém insistiu com você para que você pudesse estar aqui. Você está aqui hoje porque a graça de Deus te faz estar aqui. A graça de Deus é um favor imerecido, porque eu não merecia, irmão, eu não merecia conhecer o Evangelho, eu não merecia o perdão de Deus, eu não merecia a conversão de Deus na minha vida, eu não merecia salvação, você também não merecia. Nós não merecíamos estar aqui nesse momento cultuando ao Todo-Poderoso, nós não merecíamos de forma alguma